Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje você fica por dentro dos trabalhos, dos resultados do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima, o IPEM, que realizou a Operação Aula Segura. Mais sobre esse assunto, quem vai contar para a gente é a presidente do IPEM Roraima, Isabela Dias, que já está aqui conosco. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Beatriz. O IPEM está sempre à disposição da Defensoria para trazer esclarecimentos, até porque a gente é um órgão que realmente tem atividades similares com o intuito e o objetivo da Defensoria Pública, que é estar ao lado do consumidor, trazer segurança aos consumidores e também aos comerciantes do nosso estado. Falando sobre a operação mesmo, né? O que é essa operação e por que ela é realizada? Então, o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima, ele é um órgão que compõe o governo do estado, mas ele atua em delegação do Inmetro, ou seja, o Inmetro delega as suas atividades para que o IPEM faça aqui no estado de Roraima. E dentro dessas atividades, existe uma equipe, uma atividade do Inmetro, que é delegado ao IPEM, que é chamada avaliação da conformidade. O que quer dizer isso? O Inmetro, ele, em termos nacionais, ele seleciona alguns produtos que precisam de ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Esse selo de conformidade, nesses produtos, ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório. E por que ele é obrigatório em alguns produtos? São produtos que, de alguma maneira, podem trazer algum risco à saúde ou à segurança de quem está manuseando ele ou de quem está utilizando esse produto. E aí é uma gama de itens que passam de 500 produtos que são sujeitos a esse selo de conformidade obrigatório do Inmetro, que vai desde material escolar até, por exemplo, cabo elétrico, cabo de energia, né? Então, qual é o objetivo dessa equipe do IPEM, a equipe de avaliação da conformidade? Essa equipe se desloca aos mercados locais para fiscalizar os produtos que possuem a obrigatoriedade de ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Durante a semana do dia 6 ao dia 10 de janeiro, houve uma operação nacional do Inmetro, focando principalmente na fiscalização de produtos, de itens de material escolar. Porque a gente sabe que a gente está às vésperas do início das aulas, então, assim, existe essa preocupação do IPEM, do governo do estado, de trazer materiais que estejam seguros para a utilização dos nossos estudantes. Até porque a gente sabe que tem estudantes desde 3 aninhos até ensino médio, né? Então, o que objetivamente essa equipe verifica? A presença do selo de conformidade do Inmetro em 24 itens do material escolar. E aí vai desde caneta, cola, apontador, borracha, são vários itens, é uma lista com 24 itens. E também a equipe verifica outras informações necessárias nesses materiais. Por exemplo, a indicação da faixa etária, alguns materiais escolares elas têm que ter essa indicação da faixa etária. A presença de informações na língua portuguesa, porque nós podemos ter produtos importados, mas que também precisam ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Porém, tem que o importador, quando ele vai pôr à venda no comércio local, ele tem que trazer alguma parte, o texto de instruções de uso, enfim, de dados do fabricante, do vendedor, na língua portuguesa, até para a pessoa poder, né, verificar. E outras informações também, como o CNPJ do fornecedor, enfim. Então, as equipes vão aos estabelecimentos que vendem esses materiais escolar para verificar se esses itens ostentam todas essas informações obrigatórias. No caso da operação agora, que é a aula segura, os estabelecimentos focais, né, os que foram fiscalizados, são essas lojas de papelarias, armarinhos, que vendem material escolar mesmo. Isso. E também a gente tem algumas lojas, departamentos aqui na nossa cidade, que elas não vendem só um tipo de produto. Sabe que essas grandes lojas que vendem vários tipos de produtos, então a gente verifica qualquer estabelecimento comercial que faça a venda de material escolar, não somente papelaria. Então, nessa semana, nós visitamos as nossas equipes 43 estabelecimentos que vendem material escolar. E a gente tem um indicador no Inmetro
que eles falam assim, eles falam em número de ações. Foram feitas 296 ações, ou seja, quase 300 ações. O que são essas ações? Quase 300 itens fiscalizados em cada desses estabelecimentos. E foi uma operação realmente que trouxe um resultado muito positivo para o IPEM, porque a gente teve um número mínimo de apreensão de produto que é irregular, que produto que não ostentava o selo de conformidade do Inmetro. E isso demonstra o quê? Que os nossos lojistas, os nossos comerciantes estão realmente observando as normativas dos produtos que eles vendem, estão submetidos. Eles estão sempre agindo dentro da conformidade das portarias do Inmetro. Então, assim, para a gente é muito prazeroso, é orgulho para a gente saber que as nossas ações do IPEM estão trazendo resultado tanto para os nossos consumidores, como também para os nossos comerciantes, que estão sempre ali dentro da legalidade. Você falou que quase 300 itens foram fiscalizados. Na lista tem 24, ou seja, significa que é de marcas diferentes? Na verdade, não são 300 itens, são 300 ações de fiscalização em cada desses estabelecimentos. Diversas marcas. Aí não é questão de marca, é questão mesmo de itens. Então, por exemplo, o que não entra na avaliação da conformidade do IPEM em termos de material escolar? Caderno. O caderno não é um item que o Inmetro qualifica como sendo necessário ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Até porque é um produto que não oferece algum risco, alguma coisa durante a sua utilização. Mas aí, o que o IPEM orienta? Os pais e os responsáveis, eles são aliados do IPEM nessa fiscalização. Então, assim, por exemplo, caderno. Apesar de ele não ter obrigatoriedade de ostentar o selo de conformidade do Inmetro, o responsável, quando for comprar, por exemplo, tem cadernos que têm umas pontas que são mais pontiagudas, outros que têm aquelas pontas mais abaloadas. Então, a depender da idade do seu filho, ou sobrinho, ou neto, seja para quem você estiver comprando, observar essas características do material escolar para que não traga nenhum acidente no corte, no perfure ali o aluno. Que tem que avaliar muito bem essa questão da idade também. Tem itens, por exemplo, ali... hoje, assim, a diversidade é muito grande, né? Por exemplo, de apontador, de caneta, de lápis. E aí tem alguns que vêm com brinquedinhos mesmo ali, né? Alguma coisa pendurada. Brindes, né? Os brindezinhos. E é necessário que os pais tenham uma atenção redobrada a isso, visto que dá para ser ingerido também pelas crianças. Exatamente. Por que alguns materiais, eles ostentam ali a faixa etária? É justamente para isso. Se você verifica lá que aquele produto, coloca lá, faixa etária, exemplo, 8 anos. Aí você vai comprar para uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos, o que pode acontecer? Pode ter objeto muito pequeno que a criança pode engolir, pode ter alguma parte cortante naquele material que uma criança pequenininha não vai saber manusear corretamente. Então, assim, os responsáveis pela compra do material escolar, eles realmente são aliados do IPEM, né, nesse controle de qualidade do que eles estão comprando para os seus filhos. Então, não basta o IPEM estar ali atuando, verificando se o produto está dentro da conformidade. Os pais devem observar essas regras, principalmente da faixa etária. Para explicar melhor mesmo, né, o que o selo do Inmetro ele garante, né? O que ele diz aí que está em conformidade? Por que ele é importante mesmo ele observar dentro desses itens que a gente está citando? Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida. No Brasil, existem organismos que se chamam OCPs, são organismos de certificação de produtos, OCP. Esses organismos, eles são empresas ou órgãos que são credenciados, mas o termo correto utilizado pelo Inmetro é acreditados. Eles são acreditados pelo Inmetro para fazer testes laboratoriais, para dar a conformidade daqueles produtos para eles serem vendidos. Ou seja, o Inmetro, ele seleciona ali. A última atualização que teve estava em torno de 557 itens, produtos, que devem ostentar o selo de conformidade do Inmetro. O que significa isso? O comerciante quer pôr à venda pneus de carro. Pneu de carro é um item que deve ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Por quê? O Inmetro faz uma análise de materiais e produtos que, quando forem utilizados, podem trazer algum risco
a saúde, a segurança dos seus usuários. Então, ele fala assim, olha, aqueles produtos, eles devem passar por testes de conformidade para garantir que quando eles forem postos à venda, eles não vão trazer nenhum prejuízo, nenhum perigo na sua utilização. Então, o Inmetro credencia esses organismos de certificação de produtos que vão fazer testes laboratoriais, testes de conformidade, testes de qualidade naquele produto. Então, todo fabricante, antes de pôr à venda aquele produto, ele leva amostras desses produtos para esses organismos que fazem a certificação da qualidade deles. Falam, esse aqui apresenta todos os requisitos necessários de segurança, de qualidade, eles podem sim ser postos à venda. E isso também vale para produtos importados. Uma importadora que queira vender aqui no Brasil, o comerciante quer importar aquele produto. Por exemplo, material escolar. Ele fala, olha, Inmetro, eu quero importar essas canetas. Então, eles submetem aos OCPs, alguma OCP, algum organismo de certificação de produto. A OCP faz testes, inclusive, às vezes, de segurança, se for necessário. Teste químico, né? Porque a caneta tem tinta, porque tem né? tinta. Por exemplo, brinquedos. Tem brinquedos que são muito pequenos, brinquedos de montar, brinquedos que podem cortar. Então, eles fazem testes de segurança mesmo, de qualidade. Então, uma vez que aquela amostra passa no teste de conformidade, aí ela pode ser colocada à venda. Então, o que esse selo do Inmetro, ele demonstra? Que o produto está seguro, tanto para uso, manuseio, consumo, no caso de brinquedo. Por exemplo, recentemente a gente fez a operação do Natal, essas luminárias natalinas, para demonstrar que elas estão seguras, que não vão causar nenhum incêndio, entendeu? Então, assim, são selos que demonstram que o produto está seguro e apto para uso. É um produto de qualidade. E mesmo assim, às vezes, ainda há alguma eventualidade devido ao mau uso também das pessoas, ou, por exemplo, das lâmpadas que você está falando, às vezes superaquecem, né? Ou a pessoa colocou muito perto ali de outro material que pode também causar algum incêndio. Então, vai além disso, né? A pessoa também tem a questão do próprio uso, que aí entra o material escola das crianças, né? Dependendo da idade ali também, às vezes não é recomendado um material escolar para 8 anos ali, dependendo, um brinquedo, assim como para uma criança de 3 anos. E nessa operação que vocês fizeram, foi apreendido algum material e qual é o procedimento que é feito pelo IPEM? Nessa operação Aula Segura, a gente apreendeu 39 kits de material escolar. O que eram esses kits? Kits de caneta, kits de canetinha esferográfica e kits de lápis de cor. Aqueles kits que vem vários lapisinhos em um. Esses itens, especificamente, foi feita uma apreensão cautelar deles porque eles não tinham o selo de conformidade do Inmetro, né? Então, o que é essa apreensão cautelar? O IPEM retira do mercado. Ele não pode ficar à venda. E ela é cautelar porque vai ser aberto um processo administrativo dentro do Instituto. E nesse processo administrativo, o comerciante vai ter prazo para apresentar a nota fiscal, porque uma vez que ele apresenta a nota fiscal, ele demonstra a origem do produto, de onde ele adquiriu. E aí, com essa nota fiscal, ele pode demonstrar, por exemplo, que o problema foi no fornecedor dele. O fornecedor enviou itens que estavam sem a conformidade do Inmetro. E aí, inclusive, o processo administrativo ele pode ser voltado ao fornecedor, uma vez que o comerciante demonstra a origem do seu produto. Então, após a finalização de todo esse processo administrativo e a gente pode dizer assim, o julgamento procedente dessa apreensão é que esse produto ele é levado para o depósito do IPEM e ele é colocado junto com outros produtos que lá na frente, depois de um prazo de 5 anos, eles são submetidos à destruição. Então, assim, ficou comprovado que não tinha o selo do Inmetro, não foi um erro, não foi um erro do comerciante, realmente não tinha o selo do Inmetro e aquele produto não está apto à utilização, ele passa por todo um processo administrativo e, ao final, ele é destruído. Por que ele é destruído e não doado, por exemplo? Porque se ele não tinha o selo, ele não pode ser utilizado, não pode ser vendido, ele também não pode ser utilizado, não é um produto seguro. Então, a passados 5 anos da finalização do processo administrativo, aquele material ele é destruído.
E isso já demonstra essa preocupação até do IPEM de fiscalizar esses materiais. E em relação ao consumidor também, né? O consumidor pode contribuir, vai no estabelecimento, numa papelaria, numa loja e ver esses materiais. Como identificar e como acionar também o IPEM? Qualquer consumidor, qualquer pessoa que tem alguma dúvida em relação àquele material, primeiro ele pode perguntar para o lojista, é óbvio. Mas o IPEM tem a sua ouvidoria, o IPEM também tem a nossa sede. O consumidor pode ir lá até para tirar dúvidas. A gente funciona ali no São Vicente, na Avenida Surumú, de 7h30 a 1h30 da tarde. Então, assim, qualquer dúvida, tanto do consumidor que esteja adquirindo, como também do comerciante, o IPEM está de portas abertas. Porque o que acontece? Às vezes você é um novo lojista, né? Então, você tem dúvida. O meu produto, ele é um produto que precisa estar dentro de alguma portaria que é regulamentada pelo Inmetro, que o IPEM fiscaliza. Ele pode procurar o IPEM, tirar todas as dúvidas. O IPEM, às vezes, também faz palestra para diferentes segmentos de comércio. Por exemplo, nós já fizemos palestras para o segmento de material escolar. Em torno de, não sei, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu acho que um pouquinho mais, houve uma mudança de portaria, então houve uma nova regra e estava havendo muitas dúvidas na época. A gente fez uma palestra com segmentos que vendem material escolar. Atualizando mesmo. Atualizando. Então, assim, a gente está sempre de portas abertas, tanto para o consumidor, como também para o comerciante que tenha qualquer dúvida em relação ao seu material que ele está vendendo. Até porque o comerciante também é um consumidor dos fornecedores, né? Exatamente. Ele precisa saber o que o fornecedor tem que passar para ele de informações, qual o tipo de produto que ele pode comprar, né? Então, às vezes, não é má fé do comerciante, ele comprou de forma equivocada, ele não sabia. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, inclusive com novos comerciantes. No primeiro momento, a gente faz uma ação de orientação. A gente não emite notificação de multa. Quando é um comerciante novo, a gente informa, solicita que ele retire aquele produto do comércio, notifica para que isso não aconteça. Aí, numa segunda visita do IPEM, se aquele produto continua à venda, aí assim a gente move um processo administrativo. Que é esse de recolher e dar início ao processo, na verdade, né? Recolher a gente já solicita que ele retire. De imediato, porque ele não pode ficar à venda. Mas aí tem uma multa ele também, né, ele não fica sujeito à multa num primeiro momento. A gente faz uma orientação. É até assim, uma orientação do próprio governo do estado, porque, que nem a gente está falando para vocês, às vezes o comerciante está novo ali naquele segmento. Então, eles pedem que a gente faça essa ação orientativa para lá no futuro, porque o objetivo do IPEM não é ser um órgão punidor. O objetivo do IPEM é fazer com que o nosso comércio esteja seguro. E isso vale tanto para o comerciante como para o consumidor. O próprio comerciante pede para o IPEM, por exemplo, que a gente fiscalize aqueles comércios que trazem produtos importados sem qualquer regulamentação, sem qualquer procedência da sua origem. Então, assim, o comerciante também é preocupado com isso, de colocar produtos realmente à venda que estejam dentro da conformidade do Inmetro. Você falou sobre a ouvidoria, mas existe um número também para essas denúncias da ouvidoria? Existe. Na verdade, a gente está com um número de WhatsApp. Não é um número 0800. De ligação mesmo, né? Não, e é ligação. Você pode mandar mensagem, mas também você pode fazer... Porque hoje em dia o WhatsApp quase todo mundo tem. A internet, então, assim, é uma forma que você tem de comunicação meio que gratuita, porque a maioria das pessoas tem internet, mas a gente não tem um 0800. Mas o nosso WhatsApp, ele serve tanto para mensagem quanto para ligação. Vou pegar e aí, no WhatsApp também já dá para enviar uma foto, um vídeo? Foto, qualquer tipo de dúvida, enfim. E também pode ir presencialmente na nossa ouvidoria do IPEM, mas a gente tem o WhatsApp da ouvidoria do IPEM, que é o 984186602. E lá o endereço é na Rua Surumú, ali no São Vicente? Avenida Surumú, 1719, no São Vicente. É ali aquela avenida assim, que passa por trás daquele cemitério do São Vicente. Sim. É uma avenida bem conhecida ali. Conheço a avenida, só que a gente... É só passar lá na frente que tem a logo, a placa do IPEM.
Então é isso. Esses são os canais realmente para se comunicar com o IPEM, para denunciar, para tirar dúvidas, para pedir orientação. E nossas redes sociais também, a gente faz essa comunicação através do Instagram, IPEM-RR, Facebook. Nós temos o site também, ipem.rr.gov.br. Então, qualquer desses canais pode ser utilizado pelos nossos comerciantes e consumidores. Da operação que vocês fizeram, esse balanço fica disponível para a população também verificar ali algum item, ou então tem uma lista de materiais que pode orientar também esse consumidor? No nosso site não tem, mas a gente faz a gente reporta isso ao site do Inmetro com links, através de links. Mas qualquer dúvida a gente pode também nas nossas redes sociais esclarecer isso. E lá, normalmente nas redes sociais também tem esse canal mais pessoal também com quem está acompanhando, né? Exatamente. Estou conversando aqui com a Isabela Dias, que é presidente do IPEM Roraima, falando sobre a operação que foi realizada recentemente em relação aos materiais escolares, visto que as aulas já estão para começar agora em 2025. Apresentou aí um relatório, também um balanço da operação, que realizou aí quase 300 ações, né? Mas além dessa ação que vocês realizam, né, das operações, como é que funciona o trabalho ao longo do ano também? O que tem de projeção para 2025? Então, o IPEM, ao longo de todo o ano, faz esse tipo de fiscalização, não só da área da conformidade, que verifica a presença do selo de conformidade do Inmetro, mas também como das nossas outras áreas, que são as áreas mais destinadas à verificação de instrumentos de medição. Então, aí entram balanças comerciais, balança aeroportuária, balança de grande porte, bombas de combustível, taxímetro, radares, cronotacógrafos. Então, assim, o IPEM, além da equipe de avaliação da conformidade, que verifica produtos que devem ostentar o selo de conformidade do Inmetro, a gente também tem essa nossa equipe que é a parte da verificação e fiscalização de instrumentos de medição. Então, ao longo de todo o ano, essas equipes do IPEM trabalham tanto na nossa capital, Boa Vista, como nos municípios também do interior. Então, a gente tenta fazer o alcance total do estado, em todos os estabelecimentos, postos de combustível, comércio, enfim. Então, ao longo do ano, essas ações que o IPEM, por exemplo, fez agora do material escolar, ela é feita durante todo o ano. Porém, em algumas datas sazonais, o Inmetro identifica a necessidade de fazer operações especiais. E aí, nessas operações especiais, as ações são intensificadas numa semana específica, como aconteceu agora na volta às aulas, e acontece, por exemplo, geralmente Natal, Páscoa. Na Páscoa a gente avalia tanto o peso dos ovos de Páscoa, como também a conformidade dos brinquedinhos e brindes que vêm dentro dos ovos. Então, certamente vai haver operação especial também, Páscoa, e assim, ao longo do ano tem operações especiais, mas também tem essa ação rotineira do IPEM durante todo o ano. Então, são muitos itens avaliados, aí não dá nem para contabilizar agora, assim, de primeira mão, assim, os itens. Porque além dos produtos, como você falou, tem esses itens também de pesos, como já diz, né? Do próprio Instituto de Pesos e Medidas do IPEM Roraima. Queria que você citasse, né? Além das balanças, né? Dentre outros produtos que você citou, que é o material escolar, que são os ovos de Páscoa, você citou também os pneus, né? De carros e motocicletas. Quais os outros itens, assim, são necessários também passar por essa fiscalização, de forma mais rotineira? Então, em relação... o IPEM, ele conta com 3 equipes. A gente tem a equipe de avaliação da conformidade, que é a equipe que verifica a presença do selo de conformidade do Inmetro naqueles itens em que são obrigatórios. E aí vai, que nem eu te falei, desde material escolar, cabo elétrico, pneus, produtos têxteis também o IPEM fiscaliza. Em relação a essa equipe da conformidade, que é uma gama de produtos, são mais de 500 itens que o IPEM verifica a presença do selo de conformidade. E aí a gente tem uma segunda equipe que chama equipe de pré-medidos. O que essa equipe faz? Ela verifica produtos que são previamente medidos e embalados sem a presença do consumidor. Ou seja, quando você compra 1 quilo de arroz no mercado, você não viu se foi pesado 1 quilo de arroz. Então, ele foi pesado previamente. Então, essa é a nossa equipe de pré-medidos. A gente vai aos mercados para verificar todo tipo de alimento, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, que são medidos e pesados
previamente. Então, o que essa equipe faz? Ela pega uma amostra de 13 itens de cada produto, de cada marca, e faz uma análise prévia no supermercado ou no estabelecimento. Existe uma margem de erro para mais ou para menos estabelecidas nas portarias do Inmetro, que essa equipe observa. E se houver alguma reprovação ali no mercado, aqueles itens são levados ao laboratório do IPEM. Porque no laboratório, os produtos são manuseados, ou seja, abre o pacote, pesa o produto. Por exemplo, existem produtos que têm líquido dentro. Né? Por exemplo, vem aquelas latas de, por exemplo, salsichas, que vem com líquido. Então, a equipe tem que tirar o líquido, pesar o produto bruto, pesar o líquido, para ver se o peso indicado na embalagem está correto. Então, essa é a equipe de pré-medidos. E nós temos também a equipe de verificação de metrologia legal. O que essa equipe faz? Ela verifica os instrumentos de medição que existem no nosso estado. E aí vai desde balanças finas, aquelas balanças que pesam ouro, balança que de farmácia de manipulação, balanças que são utilizadas no nosso comércio para venda de algum produto, né? Se você tem uma balança pessoal, a gente não vai fiscalizar, porque você não vai vender nenhum produto, então você não vai trazer prejuízo para nenhum consumidor. Mas se você tem, por exemplo, um supermercado, e no seu supermercado você tem balança que pesa carne, que pesa pão, que pesa queijo, presunto, essa balança ela é verificada pelo IPEM. Então, vai desde balanças finas até balanças de grande porte, balanças de aeroporto. Essa balança do aeroporto, o IPEM faz a verificação. Elas têm uma validade anual, essa nossa verificação. Então, todo ano, esses instrumentos têm que ser medidos. Aí entram também bombas de combustível, porque o IPEM verifica se a vazão dela, se a quantidade que ela está indicando lá está correta. Não, a gente não verifica a qualidade do combustível, a gente verifica a bomba medidora, para ver se ela está medindo corretamente. Se foi de fato 1 litro de gasolina. Exatamente, né? Porque o consumidor não tem como verificar isso, né? Então o IPEM está ali para fazer esse papel. E aí vai balança, vai taxímetro, porque o taxímetro mede uma distância. E com aquela distância que ele mede, ele te cobra uma taxa. Então a gente tem que medir o taxímetro, está sempre fiscalizando o taxímetro. A gente verifica radar de velocidade, para ver se eles estão medindo corretamente. Quando você recebe uma multa, você pode verificar lá na multa, eles colocam lá, data de verificação do radar, porque o radar ele tem que estar verificado pelo IPEM. E essa verificação, salvo engano, o prazo dela é de 2 anos, ou é 1 ano, agora eu não tenho certeza. Então, a gente verifica ali, né? Os radares. A gente verifica um instrumento que chama cronotacógrafo, que ele tem que estar presente em veículos de transporte coletivo, tipo ônibus, ou veículos de carga pesada. Esse cronotacógrafo, ele é uma espécie de... como se fosse uma caixa preta do veículo. Ele mede distância percorrida, tempo de descanso do motorista, então, e outros dados, outras informações. Esse cronotacógrafo, ele tem que ser também verificado pelo IPEM. Ele faz uma espécie de calibração dele, uma verificação, que ocorre a cada 2 anos. Então, assim, são 3 equipes diferentes que atuam em diversas, de formas diferentes no nosso estado, mas que estão ali no nosso dia a dia e a gente nem sequer imagina, né? Desde a hora que a gente vai comprar um pão, que o pão é pesado, até a hora que a gente vai abastecer nosso carro, o IPEM está ali do lado do comerciante, do consumidor, garantindo que a gente esteja comprando ou produto em conformidade ou adquirindo produto no peso e quantidade correta. Ou seja, muito trabalho durante todo o ano, né? Isso, então é o ano inteiro fazendo esse tipo de ação. E às vezes tem operações especiais em datas sazonais. Como é que você avalia também o trabalho que foi realizado em 2024, né? Vocês acreditam que tiveram resultados positivos também? Sim, a gente verificou mais por exemplo, em termos de instrumentos de medição, foram mais de 1.000, assim, dentre balanças, enfim. A gente superou as metas estabelecidas pelo Inmetro, porque o IPEM, como eu falei, ele é um órgão delegado do Inmetro. Essas atividades que o IPEM executa são atividades que foram delegadas pelo Inmetro para que fossem feitas no Estado. O Inmetro, como órgão nacional, ele não teria braços para chegar nos estados e fazer essas fiscalizações. Então, ele delega essas atividades para órgãos estaduais ou municipais, a depender do estado. E aí, então, o IPEM, como órgão delegado do Inmetro, ele precisa cumprir metas que são estabelecidas anualmente pelo Inmetro para serem cumpridas pelo IPEM. E essas metas são metas de fiscalização e não metas de
punição, entendeu? Então, a gente precisa fiscalizar a quantidade específica de balanças, de bombas medidoras, e isso varia muito, porque também quando vai abrindo o comércio, a gente tem que informar ao Inmetro que tem novos comércios, a gente amplia aquelas metas que foram estabelecidas pelo Inmetro, e ano passado a gente superou todas as nossas metas de fiscalização, então foi um ano realmente bem produtivo. Teve muitos comércios abertos também, né? Muitos comércios abertos. E no interior também. Então, assim, a gente tem que estar também sempre atento a isso, para não deixar nenhum estabelecimento de fora. E, inclusive, o IPEM pode contar com a população nesse sentido também. De falar assim, olha, eu fui num comércio lá e o IPEM não passa lá já tem um tempo. Então, a gente precisa dessa informação também, porque às vezes pode passar ali algum comércio batido, que a gente deixou de ir. Às vezes no meio do interior, numa vicinal. E até aqui também, na nossa capital, tem pequenos comércios. A gente vai num grande supermercado e acaba deixando ali um comércio pequeno de fora, mas é um comércio que é extremamente movimentado ali naquele bairro, que as pessoas utilizam muito. Então, a gente tem que estar presente para garantir que as pessoas estão comprando no peso correto e produtos corretos, enfim. Estejam seguras, né? Como exatamente. É a premissa do Inmetro e do IPEM aqui no nosso estado. Exatamente. Eu queria agradecer a Isabela, né, por ter nos compartilhado aqui tantas informações, parabenizar o trabalho também do IPEM aqui em Roraima, e desejar um novo ano aí que está só iniciando, muito produtivo e de muito trabalho também para a segurança da população de Roraima. Parabéns. Beatriz, eu que agradeço. O IPEM está à disposição da Defensoria, sempre que vocês precisarem. A gente está aqui para trazer esclarecimentos, trazer informações, tirar dúvidas, enfim. Estamos aqui trabalhando nessa parceria com o Inmetro, né? E sempre em observância às diretrizes do governo do estado, que também preza pela segurança dos nossos consumidores, dos nossos comerciantes. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Conversei com a Isabela Dias, que é presidente do IPEM, aqui em Roraima, conversando sobre, primeiramente, a ação da aula segura, voltada aos materiais escolares, mas também sobre todo o trabalho do IPEM aqui no nosso estado. Mais uma vez, muito obrigada e um feliz ano novo para você. Obrigada, igualmente. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!